Bem, bora lá. Como é que isto é? ADBE, vamos embora. Tá bem. Tá bem, tá bem. Boa noite e bem-vindos. Está na hora do Frente a Frente entre a AD e o Bloco de Esquerda. Os convites das três televisões em sinal aberto foram dirigidos, como se sabe, aos líderes dos dois partidos e coligações com representação parlamentar. Entendeu a AD escolher quem a representa e em que debates. Ok. Em função disso, entendeu também o Faz. Bloco de Esquerda. Mas é perto de Coimbra também, acho eu. Debate com Aquilo é, eu pelo menos sempre ouvi dizer que era perto de Coimbra, portanto deve estar ali no meio. a AD. Não foi esse o sentido do convite da RTP, SIC e TVI, ainda assim, tendo em conta as posições da CNE e da ERC, e não querendo inviabilizar este conjunto de debates, decidimos, excepcionalmente, não recusar esta solução. Está na hora do Frente a Frente. Começamos pela atualidade. Nuno Melo vai começar, a Joana Mortágua vai terminar. Pois, estão a ver. A PGR determinou a abertura de uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos. Estão em causa denúncias anónimas sobre a aquisição de duas casas, uma em 2022, outra em 2018. Pedro Nuno Santos diz que estranhou... Achando que este debate vai ser um bloodbath. Que, ao contrário de Luís Montenegro, não tem medo do escrutínio nem de perguntas. Não deve, não teme e não foge. Estou a citar. Pergunto-lhe se este caso vai marcar a campanha da AD. Boa noite também a Joana Mortágua. Bom, eu o que lhe posso dizer é que eu não vou fazer ao Pedro Nuno Santos aquilo que há mais de 40 dias o Pedro Nuno Santos vem fazendo ao Luís Montenegro. E eu estou num debate para discutir aquilo que, argumentando nas nossas diferenças, poderá ajudar a resolver problemas dos portugueses. Ui, então ainda é longe. Da minha parte, a sugestão é que passemos ao debate. A pergunta é a mesma para a Joana Mortágua. É um caso que vai marcar a campanha ou não? Claramente. Boa noite a ambos. Antes de mais, uma breve nota de pesar pela morte de Cravinho. Cravinho foi uma pessoa que colaborou muito para este país, que trabalhou muito para este país e, sobretudo, dialogou muito com o Bloco de Esquerda nos temas da corrupção. Eu não queria deixar de deixar esta nota de pesar. Em relação à pergunta que colocou, eu acho que este debate não é sobre as decisões do Ministério Público. Este debate é sobre os problemas do país, as soluções para o país. Aí a darem cheio ao jornalista. A AD e o Bloco de Esquerda têm visões diametralmente opostas sobre o congelamento, tetos às rendas praticadas em Portugal. Joana Mortágua, o teto às rendas resolve tudo? Eu tenho ouvido Nuno Melo fazer o elogio da governação do PSD. E reparo que para sempre quando vai chegar à habitação. Não é capaz de fazer o resumo da governação do PSD em 11 meses no que toca à habitação. E esse resumo é casas cujos preços subiram 4 vezes mais do que na zona euro. São as capas de jornais hoje que... Mas isso já veio de trás, não é agora, dispararam 67% o número de pessoas que pede ajuda para pagar a renda e que corta na alimentação porque não consegue pagar a renda. E, portanto, o balanço da governação da AD na habitação é casas que os salários não podem pagar. Isso não me parece que venha agora. Um detalhe que não é assim tão pequeno, que é todas as medidas que a AD tomou sobre a habitação aumentaram o preço das casas. E o país já não aguenta a lenga-lenga da construção. É verdade que nós precisamos de construção, mas veja bem, eram 26 mil, depois 59 mil, a seguir 130 mil, é o milagre das rosas da construção da habitação e as pessoas não podem ficar à espera de um milagre. As pessoas precisam de uma medida que resolva o problema do preço das casas já. O teto às rendas é uma medida experimentada na Europa, que já mostramos como é que funciona. Na Europa, portanto, num país e que não tem nada a ver com o nosso. Uma outra televisão... E que mesmo CNN, nesse país não foi milagroso. Descobriu que um T2 com as mesmas características em Amsterdão custa 727 euros, em Lisboa pode chegar a 1.500. Elas adoram Amsterdão, meu. Eu sugiro que elas vão... Pá, não sei. É assim, mais vale ir viver para lá, digo eu. 700 euros. Estão sempre a falar de Amsterdão. Que está a condenar a população à pobreza. E é isso que o Bloco de Esquerda, que uma proposta que já agora marcou estas eleições... Bloco de Esquerda CDS. Debates, na verdade há AD, mas o Bloco de Esquerda é o único partido que responde. Quero falar e baixar ouvir as rendas agora. Também, Nuno Melo, sobre a questão da habitação, mas podemos começar a resposta por aí. Não há nada a fazer diretamente no mercado do arrendamento em Portugal. Devolver a confiança a esse mercado, como consta do programa da AD, é o quê? Bom, isto está feito, permita-me em primeiro lugar associar à nota e ao voto de pesar
pelo falecimento, enfim, do antigo ministro Cravinho e dito isto, tentar explicar a minha discordância de princípio com a Joana Mortágua. Em princípio, a origem do problema. Em primeiro lugar, a origem do problema. Gráficos. Ajuda a perceber que entre 2000 e 2004, em Portugal, construíram-se 100 mil habitações novas. E entre 2015 e 2021, construíram-se 10 mil habitações novas. 12 mil. Houve, por isso, uma queda de perto de 90% na construção da habitação. Obviamente que o problema da habitação tem que ver com uma falta de oferta. Eu sei que os senhores não acreditam muito nas dinâmicas do mercado, mas como não há casas, esse é um problema que tem que ser resolvido através da construção. Olha a Joana a concordar. Enfim, o Bloco de Esquerda tira agora da cartola esta coisa do teto das rendas. Ela está só a abanar a cabeça. Mas isto é uma tendência parva que as pessoas têm. A medida é de 1948, foi introduzida pela prestação... Para mostrar que compreendem, mas é um bocado parvo estar a fazer isto com a cabeça quando a outra pessoa está a falar. Lazar, durante o Estado Novo, saímos de um surto inflacionário no pós-guerra e não funcionou em Portugal e não funciona fora. De resto, os impactos estão mais do que estudados. Há 3 impactos clássicos deste tipo de medidas. O primeiro é, porque os senhores querem transformar os proprietários em segurança social, basicamente, não é? É um ataque à propriedade privada, mas aí também a nossa diferença ideológica. Em primeiro lugar... Ok, no mel lúcido. A primeira consequência é de que os investidores que recorrem ao crédito para comprar casas deixam de poder pagar as casas. A segunda consequência é que deixam de poder, porque as rendas não são suficientes, deixam de poder reabilitar as casas. Em terceiro lugar, por causa disso, há uma degradação do parque. É assim, não deixa de ser factual, porque muitas pessoas metem as casas a estes valores porque estão evidentemente a pagar o crédito com recurso à renda, não é? Portanto, é por isso que também depois não lhes compensa ter a casa a arrendar. As pessoas têm as casas a arrendar porque as casas pagam sozinhas. Da habitação, o que leva à degradação de partes das cidades onde é aplicada esta medida. Aconteceu assim em Lisboa, aconteceu no Porto. Pela sua geração talvez não se recorde, mas eu cresci com a Baixa do Porto abandonada e a Baixa de Lisboa durante muito tempo teve decrépita, é do Porto, sabem do que lhe digo. E isso, a prazo, afasta a classe média dos centros das cidades para as periferias. Dito isso, o Bloco às vezes diz umas coisas... eu nem cometi o Nuno Melo tem-me surpreendido nos debates, pá. O Bloco às vezes uma coisa na esperança de que ninguém vá verificar. O seu exemplo de Amsterdão é exatamente a demonstração do que lhe digo. Olha, o cadastro... Anúncios típicos. Just one bite. Disney and Pandora. Que é a entidade responsável pelos registros em Está Amsterdão. onde? E o presidente do Banco Central da Holanda, o que é que dizem? Dizem que tem que ser a lei revertida porque tem levado a uma retirada crescente de investidores no mercado de arrendamento, à erosão do parque habitacional para arrendamento e à redução do número de casas disponíveis para arrendamento. É esta a consequência. Mas olha, deixem-me já cumprimentar a postura da Joana Mortágua neste debate, que está a ouvir até ao fim e não está a interromper uma única vez. Ok? Acho que está a ser muito civilizado e bom. Eu não estava à espera disso num debate entre o Bloco de Esquerda e CDS. É positivo. O exemplo que dão, infelizmente, é falso, mas vendem-no como verdadeiro, porque depois ninguém vai ver o que acontece. E, obviamente, que o problema, e aqui termino, resolve-se através da construção de habitação. E é por isso que, através do Construir Portugal, nós queremos construir, transformamos, reforçando o PRR, uma oferta de 29 mil casas em 59 mil. O Primeiro-Ministro é, de resto, mais ambicioso, e eu acredito que assim é, mas também com medidas de apoio, como o caso da garantia pública de 15% sobre empréstimos, aquilo que tem que ver com uma garantia pública, com uma isenção de IMT, de imposto de selo, em relação aos jovens até 35 anos, apoio também ao arrendamento, políticas conjugadas com as autarquias, e isso faz alguma diferença. Se não construir nova habitação, não vai ter nada. Dou a Joana Mortágua o direito de réplica porque tem algum crédito de tempo. Não está em causa a construção da nova habitação que o Bloco de Esquerda defende há muitos anos. Essa nova habitação prometida, 2 mil casas foram entregues. Vai demorar muito tempo para que a construção permita baixar os preços da habitação. Entretanto, a crise da habitação está a condenar gerações inteiras à pobreza. Eu recordo a notícia de hoje, famílias que deixam de pagar a alimentação para conseguir pagar a renda. Há 17 países da OCDE que têm alguma forma de controle de rendas. Na Alemanha, o partido da família política, dos conservadores da família política de Nuno Melo, acabou de prolongar as medidas de controle de rendas que estão em vigor na Alemanha. Há muitos países europeus que têm medidas de controle de rendas, de controle de turismo.
tem uma diferença em relação a Portugal. É que não são o país da OCDE onde é mais difícil conseguir aceder a uma casa face aos salários. E, portanto, é de uma enorme... Eu não sei se é de uma enorme arrogância ou se é de uma enorme covardia face aos interesses que estão por trás da especulação imobiliária. Dizer que a Europa inteira está errada quando a Europa inteira conseguiu controlar, se não diminuir, preços das casas, todos eles estão errados. Quem está certo é Portugal. Quando, em Portugal, nós temos milhões de pessoas que estão a começar a sofrer por não ter casa, pelo menos é com a diminuição do seu orçamento familiar e a não conseguir aceder a casa. O tema é importante e daria um longo debate para concluir. Certamente haverá alguns portugueses, Marta. No modelo de economia que o PSD defende, celebra-se cada vez que uma casa custa mais em Lisboa do que em Berlim. Em 2024, as casas em Portugal aumentaram 9%. Aquilo que o governo do PSD propõe são mais 4 anos disto. Mais 4 anos disto não é uma promessa, é uma ameaça de despejo. Muito bem. Mais 4 anos disto e estamos todos na rua. Importante, mas temos de avançar. Deixe-me só responder uma coisa ao Nuno Melo, que está aqui a dizer que é o governo da AD. Eu vi o hino da AD, deixem o Luís trabalhar. Esqueceram-se de si, não é? Deixem o Luís e o Nuno trabalhar, mas eu direi. Então, mas o Nuno faz parte do governo, caramba. O líder do governo é o Luís Montenegro, não é o Nuno, não é? Quer dizer, não percebo aqui esta parvoíce. Este é um bocado... É o que é. A partir de agora, ficou clara a vossa divergência neste ponto. Vamos olhar para a política e para a governabilidade. Nuno Melo, ontem Miguel Relvas, em entrevista ao público, além de comparar o PSD a um elefante e o CDS a uma formiga, disse que se a AD ficar em segundo lugar nas eleições e houver maioria de direita, a AD deve assumir as suas responsabilidades, ou seja, governar. Nuno Melo não é dessa opinião. O não é não ao Chega, é para manter. Eu acho que, enfim, a pergunta é muito importante. 3 razões. O Primeiro-Ministro foi claríssimo. Só governa se vencer as eleições. Não governa com Chega. E isso traz-nos a consequência óbvia de que os eleitores, principalmente os eleitores de centro-direita, devem perceber que a alternativa, não é alternativa. Se a AD não vencer as eleições, vence a esquerda. O que será normal é que, então, viesse a ser o Partido Socialista e o Pedro Nuno Santos a governar. Não há dúvidas sobre isso. Se o PS for o partido mais votado, a AD deixará de governar o PS. E é por isso que é muito importante que o eleitorado de centro-direita, de facto, perceba que a utilidade do seu voto está na garantia de que o Partido Socialista não voltará a governar, e isso só é possível concentrando esses votos na Aliança Democrática, porque realmente, se a Aliança Democrática não tiver mais um voto que seja, eu acredito que vai ter muito melhor do que há um ano atrás, mas se não tiver mais votos do que as pessoas têm que votar naquilo em que acreditam, ponto final. Se isso passar por ser votar na IEL ou na AD ou no Chega, que seja. A enorme importância, a que acresce um outro fundamento e uma outra razão de ser que eu aqui gostava também de trazer, porque é muito relevante. Eu não confundo os eleitores com os partidos. E houve muitos eleitores que, por se julgarem de direita, votaram no Chega, achando que o Chega traduziria qualquer coisa nesse espaço político. Ora, eu gostava de recordar, porque respeito muito os eleitores... Por que está a falar disto num debate do CDS com o BE? O Chega votou tudo aquilo que lhes foi apresentado pela esquerda, nomeadamente pelo Bloco. Por que está a falar disto neste debate, meu? A sério, pá, que irritante. Teve em favor de iniciativas do Bloco. E em 15 meses, dizendo-se de direita, fez cair 3 governos de centro-direita em Portugal. Mas ele está a debater com o Chega. Ele fez cair o governo regional dos Açores. Para que é isto? Eu não percebo. O governo da Madeira e fez cair o governo da República. Ora, eu peço que esses eleitores realmente é que percebam que o seu voto foi um voto que, do ponto de vista do espaço político de centro-direita, não teve realmente muita utilidade. E daí o apelo que eu faço é que percebam da importância, neste caso, de concentrarem votos na Aliança Democrática. O Presidente do PSD disse neste estúdio, precisamente anteontem, que estamos a assistir a uma montenegrização da política portuguesa, ou seja, a uma grande aproximação da oposição às propostas da AD. Qual é o grau de montenegrização do Bloco de Esquerda? A montenegrização da política portuguesa é a subida imparável do preço das casas e o arremesso constante de fantasmas como este. O Mel sonha com Salazar, então acha que aquilo que o Bloco propõe tem alguma coisa a ver com o congelamento das rendas de Salazar, quando é do mais moderno que se faz da Europa do ponto de vista de teto às rendas. A montenegrização da política portuguesa não é isso.
A montenegrização da política portuguesa é a aproximação do PSD ao Chega em temas fundamentais de princípios e de direitos Vai usar humanos. a expressão venturização? É uma venturização da política do PSD em temas em que acha que para disputar com a extrema-direita tem de se aproximar da extrema-direita. Foram vários os casos. Não creio que haja uma montenegrização da política portuguesa, a não ser que isso signifique o desastre das políticas de habitação e, olha, o desastre da saúde. Não sei se Nuno Melo já fez as contas. Just one bite. Disney and Pandora. Bem, eu já vi este anúncio da Pandora e da Disney 20 vezes. Urgências que vão estar fechadas no próximo fim de semana. São 16 urgências. É pá, Honor, olha, se aparecer às 18 eu não estou cá. Da Garcia Dorta e do Amador a Sintra. Urgências centrais de zonas Sei, já vi, Pitch. que atendem a Tenso. centenas de milhares de pessoas. Isso é a montenegrização da política portuguesa. O caos no INEM, que nós ainda estamos para perceber a quem é que se deve a responsabilidade de 11 mortos por falta de socorro e que hoje sabemos que a Ministra da Saúde falhou porque poderia o Ministério da Saúde ter evitado esse caos que levou a esses 11 mortos, eu ainda hoje estou para perceber se houve alguma voz, não sei se é de Nuno Melo, que se levantou no Conselho de Ministros para pedir a demissão da Ministra da Saúde. Ou pelo menos se disse, olha, eu estou desconfortável de me sentar ao lado de uma Ministra da Saúde que causou tal caos no INEM que nós temos neste momento uma crise do atendimento. Eu achei que ela ia culpabilizar a ministra pela morte das pessoas, que era grave. Mas a questão é, o que é que aconteceu? Eu por acaso estou fora deste loop. O que é que se passou? Qual foi a responsabilidade que ela teve? Urgência em Portugal. Via INEM, via urgências, fora os problemas com a falta de médicos de família. Isso é a montenegrização da política portuguesa. E é essa montenegrização que nós temos que apresentar uma alternativa. A diferença do Bloco de Esquerda é que nestas eleições, em vez de andar atrás de modas políticas, sobretudo modas perigosas para o futuro da Europa e para o futuro dos direitos humanos, apresenta alternativas que respondem às pessoas, como é o caso do teto das rendas, salvar o SNS e da nossa proposta para quem Nuno trabalha. Melo, dou-lhe um minuto para responder às críticas à saúde e se admite que a saúde foi o falhanço deste governo. Não admito nada, mas estou realmente siderado com essa moderníssima lei de 1948. É fantástico, pronto. Um bocadinho de cultura da história também não faz mal ao mundo. Vamos cá ver. Eu gostava de recordar a propósito. Bem, entrada a pé juntos do Nuno Melo. Vamos embora. E apesar disso, hoje há mais médicos. Estes gajos às vezes fazem-me rir. Os saltos são mais de 300. Eu agora não posso rir nos debates porque a malta do TikTok diz que eu só me rio e não digo nada e não falo sobre as coisas. Ou seja, eles como só veem um minuto e não veem os 47 ou 50 minutos das reacts do YouTube, não sabem o que é que eu digo durante as coisas. Ainda bem que eu se puser lá opiniões no TikTok, se já é o lodo que é quando eu me rio só, imaginem se eu pusesse aquilo que eu digo. 31 médicos, como bem sabe, foram garantidas linhas de apoio que fizeram muita diferença em relação ao que acontecia no passado. A linha SNS grávida, que desde junho de 2024 teve mais de 133.500 chamadas, reencaminhou 90.500 grávidas para urgências, 25 mil pacientes de saúde e 11 mil para autocuidados. Retiraram-se 36 mil grávidas das urgências. A linha SNS 24 foram mais de 3 milhões e meio de chamadas em 2024. Mais recursos somados, incentivos. Não. Mas isto também é necessário, caramba. Como assim? Não é só nisso. Não é só nisso. Note, foram... repare, quando nós chegamos ao governo havia 760 obstetras em 1900. Acha que se corrigir isto, se retirar um bocadinho da reserva mental, acha que em 11 meses consegue inverter um ciclo desses? Mas fizeram-se coisas tão importantes como participar a 100% dos medicamentos dos mais velhos, como assegurar, por exemplo, que os exames e os medicamentos são agora feitos nos próprios lares para que os idosos não tenham que sair e tenham de recorrer muitas vezes aos hospitais, onde contraem doenças e por isso morrem. E, portanto, enfim, as consultas de especialidade, houve mais de 700 mil consultas que em 2020. Imagina, eu também não acho que o Nuno Melo seja o exemplo
Pronto, também não é uma pessoa com a qual eu me reveja nas ideias, nem ele nem o CDS, mas é pá, aqui neste caso a defender a AD não está a defender mal. Houve mais 32 mil. Está a apresentar números que é o que responde em melhor. 2023. A lista de espera em cirurgia oncológica, vamos cá ver, houve melhorias, houve uma redução total dos doentes acima dos tempos máximos de resposta, que é muito impressionante. Tudo isto foi feito em 11 meses agora. Ele nota-se que aqui se atrapalhou, porque ele devia achar que estavam lá números para corroborar. Mas reparem como ele alterou aqui o discurso, é engraçado. Ele ia ler e depois apercebeu-se que não estava lá nada e teve que dizer que foi muito impressionante. Reparem. Houve melhorias, houve uma redução. Vamos cá ver, que em 2023 a lista de espera em cirurgia oncológica. A lista de espera em cirurgia oncológica. E ele a pensar, agora é que vamos agora. Vamos cá ver, houve melhorias. Quais? Houve uma... Eu, se fosse a Joana, já tinha agarrado nesta. Porque ele aqui espalhou-se ao comprido. Aqui espalhou-se totalmente. Quais é que foram as melhorias? Já não sabia dizer. Houve uma redução total dos doentes acima dos tempos máximos de resposta, que é muito impressionante. Tudo isto foi feito em 11 meses agora. O que me parece realmente... Que é muito essa expressão de reserva mental é achar-se que quando se recebe a saúde num caos. Depois de tudo aquilo que a Joana Mortágua bem sabe acontecia até às eleições há um ano atrás. 11 meses depois, os problemas da saúde estavam resolvidos em Portugal. Há uma coisa que eu sei, ao contrário de si, nomeadamente aquilo que conseguiu em tempos de geringonça, os problemas da saúde não se resolvem atirando de ideologia. Muito bem, vamos mudar. Só dizer isto, não se resolvem tema. atirando de ideologia para cima dos problemas. E porquê é que eu digo ideologia? Por influência do Bloco de Esquerda, havia parcerias público-privadas, foram extintas e que transformaram hospitais extraordinários de referência, como o Hospital de Braga, em hospitais cheios de problemas. Eles dão sempre o mesmo exemplo. Também isto é um bocado chato. Joana Mortágua, sim, são responsáveis pelo agravamento da saúde, muito em Portugal, por decisões que foram ideológicas. A Joana já está com aquele sorrisinho com que sabe que vai lixar o gajo. Aproveitaram uma ministra que se exaltava a escutar internacional, não é? Isso é ouro para os ouvidos do Bloco de Esquerda. Há que acabar com as parcerias. E foram muito responsáveis pelo caos em que recebemos a saúde em Portugal. Joana Mortágua, deixa-me só fazer uma réplica. Certo, mas é sempre o mesmo exemplo. É um bocado cansativo. É precisamente porque... Até eu já estou cansado desse exemplo e concordo com ele. Mas é chato estar sempre a ser o mesmo hospital que é referenciado. Tipo, não há outros exemplos melhores? Foi uma das áreas em que a maioria absoluta do Partido Socialista mais falhou, e porque percebemos perfeitamente a herança que o governo da AD recebeu, que aquilo que estava, a responsabilidade que o governo da AD tinha era fazer um bocadinho melhor. Bastava fazer um bocadinho melhor. E não fez. Prometeram salvar o SNS em 60 dias. Afundaram o SNS. Ideológico, encerrar urgências para os entregar aos privados. A PPP de Braga teve 5 anos em falência técnica. Mas nós não estamos aqui para discutir ideologia. A realidade é contraintuitiva em relação àquilo que o Nuno Melo aqui vem trazer. Toda a gente que se dirige a uma urgência sabe que aquilo que o Nuno Melo aqui vem trazer é propaganda. Pá, imagina, se forem números reais, não pode ser... A realidade não pode ser outra. Não há outra realidade. Se são os números que funcionam. Aliás, é a maior Aqui não há slots, Espartacos, não fazemos isso. parte das vitórias apregoadas por este governo. É contra-intuitivo em relação à realidade. Eu não quero interromper realmente, mas se me permite, sabe, eu sou do Distrito de Braga. Sou o quê? Eu não quero interromper realmente, mas se me permite, sabe, eu sou do Distrito de Braga. 5 anos em falência técnica. Eu conheço Braga. Eu testemunhei a excelência de um hospital que os senhores destruíram. Caraças, credo. Eu devo dizer que isso é quase criminoso. Faz porque o dobro na vossa das cirurgias deriva agora. ideológica, em que tudo é público, a preocupação do Bloco realmente não é dar melhores possibilidades aos doentes. É garantir que, no final, a marca ideológica, de alguma forma... A preocupação é salvar o SNS. E, portanto, o Bloco de É o meu, Sérgio. Eu acho que é o meu. Até porque o Montenegro não tem. Deu um grande Felizmente. para a degradação. Muito bem, ficou clara também a vossa posição, Joana Mortágua. Porque é que o Bloco de Esquerda diz que a via verde para os imigrantes é um disparate e que é uma via vermelha e que na questão da imigração o Governo se aproximou do Chega? O Governo entendeu que deveria imitar a extrema-direita no discurso sobre imigração. E, para isso, fez 2 coisas. Uma, mentiu. Mentiu ao país. Leitão Amaro veio dizer que Portugal era um dos países que recebia mais imigrantes em comparação com a população. Mentiu. Todos os jornais dizem que isso é uma absoluta mentira. Em segundo lugar... Olha, agora vou usar a expressão que a Joana disse, que é
vêm aqui com propaganda, mas toda a gente vê a realidade. Portanto, vou agora pegar aqui no exemplo que a Joana deu anteriormente para lhe devolver, que é toda a gente olha e vê o que se passa, não é? Portanto, não somos ceguinhos, as pessoas não são parvinhas. Claramente se vê um aumento gigante de imigração, não é preciso ser muito inteligente para ver. Agora, a resposta não pode ser negar ajuda às pessoas que precisam de ajuda, mas sim, efetivamente, controlar de certa forma algo que está efetivamente descontrolado. E quando essa ajuda que é dada acaba por prejudicar os próprios portugueses, é um pouco contraditório. Eu também defendo que se deva ajudar pessoas que vêm de países problemáticos e que se deve ser um ponto de referência para garantir que essas pessoas conseguem ter acesso a uma vida melhor. Agora, não é desta forma, porque esta forma acaba por lixar a vida ainda mais aos portugueses. Portanto, é preciso também haver essa... Fez de conta. Olha, é um bocado como... Olha, não sei se viram Last of Us, mas é um bocado com a referência que eles fazem em Jackson. Que é, se acabamos por aceitar toda a gente, depois acabamos por nem sequer conseguir ajudar aqueles que já cá estão. Portanto, isso é Fez de difícil. conta que ia limitar a entrada de imigrantes. E, portanto, fez um número com o fim da manifestação de interesse e logo ao lado veio abrir uma via verde para entrarem mais 100 mil trabalhadores para a construção civil. E vai continuar a fazer de conta. Pá, mas os trabalhadores que vêm para a construção civil até são necessários. Porque, de facto, precisa de se construir mais. É tudo incluído? Nós Empresas, boa tarde, fala João Pires. É pá, ó João Pires, não me leves a mal, pá, mas por amor de Deus. Primeiro, esta cena está enorme. E aqui alto, depois está. Mas será que as pessoas que vêm têm a consciência de voto, malta? A maior parte dessas pessoas nem sequer vai votar. Se vocês acreditam que isto é tudo uma conspiração para eles irem votar no PS, ah pá, malta, vá lá. A maior parte dessas pessoas nem vai tirar o cu da cadeira para ir votar, meu. Esqueçam lá Continuar a isso. entrar. E sabe porquê que vão continuar a entrar? Não, Quem se não explica tiverem é cidadania, Paulo não. Portas. Paulo Portas, quando pergunta quem é que nos vai servir à mesa nos restaurantes? Quem é que vai fazer os Desses cortes dos imigrantes hotéis? não vão, Quem é que seguramente. vai para as gruas da construção civil? Quem é que faz a entrega das compras online? Portugal precisa de imigração regulada, de imigração regularizada. O que nós não É uma precisamos... novidade citar Paulo Portas. O que nós... Quando Paulo Portas percebe a necessidade que a nossa economia tem de imigração, é preciso citar-se o bom senso. Há uma coisa que não se pode fazer, que é criar uma via em que os imigrantes vêm por encomenda. Eles vêm por encomenda dos empresários, deixando para todos os outros a clandestinidade, o trabalho ilegal, deixando para todos os outros toda a miséria da vida de trabalhadores que não se podem regularizar, mas que estão cá porque... É assim, ela agora não disse nada de extraordinário. É verdade que essas pessoas vêm vêm preencher essas vagas de trabalho que os portugueses não querem fazer. Eu vou-vos dizer que, genuinamente, não me lembro da última vez que tive um homem na Glovo ou da Uber que fosse português a entregar-me comida. É mesmo estupidamente raro. Estupidamente raro mesmo. Agora, a minha dúvida é como é que essas pessoas acabam a trabalhar lá e por quanto? A economia os chamou. Portugal não foi um país de portas escancaradas nos últimos anos. Portugal tem imigrantes da mesma forma que todos... Não sei se Eu viu, ando a pedir tudo e dados mais alguma coisa e recentemente nunca dizem vêm que portugueses. Todos os países Cá em ricos Lisboa nunca vêm receberam portugueses. mais imigrantes nos últimos anos. E imaginem, não estou a dizer mal, até porque eu nunca tive problemas nenhuns. Nunca tive mesmo problemas nenhuns com pessoas que me vieram entregar comida, mas pá, mas lá está. Mas, por exemplo, na Uber normal, tipo de motoristas, só apanhei portugueses. Na Uber normal só apanhei portugueses. Eu também não ando muito de Uber, mas a realidade é que das vezes que andei, só apanhei portugueses. Na cena da comida, só apanho estrangeiros, mesmo. Literalmente. A nossa economia e responde Pronto, é pelo isso. modelo Então, de mas é isso. economia Mas lá está, alguém tem que os fazer. Portanto, se não rende para os portugueses, há de render para outra pessoa qualquer. que se criou de Olha, nunca me vem turismo, português, depende das zonas. Eu na minha zona nunca me vem português. agricultura intensiva. Quem responde por esse modelo de economia responde também pelo facto de ser uma economia que precisa de muita mão de obra imigrante. Mas também lhe digo, se não for pelos imigrantes, as contribuições para a segurança social deixam de permitir pagar
as pensões e as reformas dos nossos idosos hoje. Então, mas, Kel Ramos, isso também, então, mas aí também te diga, então isso não é porque, então é porque não é porque as pessoas estão a necessitar imenso. Então a conversa do, eles vêm cá roubar-nos o trabalho, é um bocado tanga, porque se os próprios portugueses não querem, porque não rende, então, desculpa lá, então, se é uma opção não querer, é porque de certeza que arranjam um trabalho noutro setor. Pronto. Hipócrita é perceber que nós precisamos destes imigrantes para a nossa economia, mas não os tratar com respeito. E é uma questão então, de aí respeito mas isso que estás a ver, isso acaba, e é nessa que isso tem que ser investigado cedeu. mesmo. Nuno Melo, as empresas portuguesas deixariam... É sobre isto. Deixariam de funcionar amanhã se não tivéssemos provavelmente mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal. Não se tem dramatizado em excesso a questão das portas escancaradas quando sabemos que o país não funcionava sem os imigrantes? Bom, vamos cá ver. Não se tem... Eu, para começar, quando ouço a Joana Mortágua a citar o Paulo Portas, percebo que nem tudo está perdido. Destes dias pode ser que veja a luz. Pronto. Mas dito isto, vamos cá ver. Pensei o mesmo. Os factos, ainda bem, pronto, os factos, a mim não me vai ouvir a citar o Loucet, pode ter certeza. Bom, mas os factos... Mas isto é estúpido, na realidade, porque, olha, isto aqui demonstra aquele viés ideológico que eu detesto. Que é, qual é o problema, se o Francisco Louçã dissesse alguma coisa acertada, qual era o problema, no entender do CDS, qual era o problema do citar? Não percebo. Não percebo isto. Os factos são estes, note. Em 2018 havia 490 mil imigrantes em Portugal. Em 2024 eram 1.465.000 imigrantes. Destes, mas necessários ou não? Destes, a questão não está na utilidade. Está no humanismo que esta... Paulo Cereja, imagina, não sei, mano, eu não faço ideia, não sei quais é que foram as condições desse restaurante, bro. Eu não sei, estás a querer sugerir que ela vai receber menos do que tu, é isso? Ou que ia receber menos do que aquilo que tu propuseste? Pá, mano, mas isso, pá... Enquanto não houver reguladores de mercado, esse problema não é dela nem teu. É das pessoas que os contratam. Pá, enquanto não houver alguém a regular esse mercado e a dizer que eles são obrigados a pagar X salário, neste caso o ordenado mínimo, não sei quanto é que irias receber, mas possivelmente se calhar é do interesse deles que tenha lá uma pessoa que receba o ordenado mínimo em vez de tu a receberes um bocadinho mais, ou não sei, percebes? Agora a questão é... Pá, agora, é assim, isso não é problema nem dela nem teu. É de quem vos contrata. O salário é igual. Como assim o salário é igual? Então ela recebe o mesmo que tu ias receber? Então não sei. Então não te contrataram porque acharam que tu não eras competente. O que é que queres que eu te diga? Então é porquê? Exatamente. O que é que tu achas que é? É por ela ser brasileira e tu não? Não estou a perceber aqui o catch, bro. Não te contrataram então porque não acharam que tu eras com benefícios fiscais. Mas que benefícios fiscais é que ela tem? Em relação ao Cereja. Exatamente. É o quê? O PS paga ao partido para eles contratar, paga ao restaurante para eles contratarem brasileiros? Epá, quais é que são esses benefícios fiscais? Desculpem lá. Onde é que vocês viram isso? É que se isso realmente é uma medida, só pode ou vocês têm a certeza do que estão a dizer? É que isso é uma cena um bocado grave. Se isso realmente é assim, tem que ser revisto urgentemente. Isso é um bocado estúpido. Já. Eu não consigo acreditar nessa, desculpa. Não sei onde é que vocês viram isso. É assim que funciona. Ok, podem por favor mandar-me o projeto de lei onde isso está escrito? Um restaurante com benefícios fiscais por contratar estrangeiros. Pá, olha, mandem-me um projeto de lei. Política... Em geral não existem benefícios fiscais diretos para empresas que empregam imigrantes em Portugal, mas sim benefícios fiscais para os próprios imigrantes e para empresas que investem em Portugal. Portanto, não é... Ou seja, então essa ideia até é descabida. Ok, pronto. É pá, se calhar tinha mais experiência que 3 anos. Pronto. Então, mas ou seja, estás a perceber? Então isto é legítimo, mano. Percebes o que eu quero dizer? Isto é perfeitamente legítimo, mano. Isso eu acho que não há aí caso para indignação. Agora, essa do receberem benefícios fiscais é um bocado... claro, tu e toda a gente, eu percebo. Mas, ou seja, isso acontece em qualquer entrevista de emprego, mano. É chato, mas é o que é. Percebes? Como é que é, Tutti Frutti? Isso é chato, mas é o que é, mano. Pá, sei lá, a mim também, pá, pode não acontecer isso. Quer dizer, no meu caso é difícil, mas tipo... Mas acontece a colegas meus constantemente. Pronto, é normal. É continuares a tentar, bro. Se ela não fosse brasileira, ficava chateado. Pronto, esse também é o ponto.
Se fosse outro português, chateava-te assim tanto? É que isso depois aí já... Simplesmente não consciente. Vamos cá ver. Eu também não estou, Cereja. desta É preciso que me loucura expliques o que é que... só através do Bloco Qual é o ponto, mano? pensa que pode vir toda a gente como se isso fosse normal, se não acontece em nenhum país do mundo. Faz com... E não acham isso bem? Eu acho isso bem. Isso que o Daniel está a dizer, acho fixe. Acho que essas pessoas também precisam trabalhar, não é? com que hoje tínhamos muitos Pessoas com incapacidades, eu acho porreiro. vieram atrás de uma ilusão, a viver na rua, a viver em estações de comboio, a viver muitas vezes, quando arranjam casa, 30 ou 40 pessoas numa casa a serem absolutamente explorados. Isto do humanismo não tem nada. A única coisa que esta, mais uma vez, demanda ideológica do Bloco consegue é a exploração e a fome em relação a pessoas que têm que ser tratadas com humanismo. Como é que se consegue o humanismo? Com aquilo que o Governo fez. Como acabou com esta coisa da administração de interesses. Quando um imigrante, como acontece na generalidade do mundo, quando contrato de trabalho é necessário... Olha, uma coisa eu vou dizer. Isso é uma generalização perigosa e ela vou-te já dizer, mas imagina, mesmo que isso seja real, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Mentir no currículo. Isso depois só se consegue perceber, primeiro, se houver validação. Cá em Portugal é mais difícil tu fazeres isso porque és português e é rápido verificares se tens as coisas no currículo certas ou não, mas isso percebe-se logo pela competência das pessoas. Essa trabalho é necessária. Nós sabemos Percebes? que essa pessoa tem capacidade de sustento. Essa pessoa pode ser integrada. Essa pessoa, sendo integrada, vai beneficiar de tudo aquilo que nós damos aos portugueses. E agora, só quanto à dita via verde. E agora, para terminar, não é, eu quero falar de defesa. Via verde não é via verde nenhuma. Isso é um disparate. É uma extraordinária medida que este governo lançou mão, que é um protocolo, note, com 5 confederações: indústria, comércio, agricultura, turismo, construção e entidades públicas. Cada uma delas tem que garantir que essas pessoas têm um contrato, tem que lhes garantir habitação, tem que lhes garantir seguro. Muito bem, Os vamos processos falar têm que ser de- tratados em 30 dias. Os processos têm que ser tratados em 30 dias, o que é 30 absolutamente segundos, Deixa-me Mariana, só de dizer réplica, que eu acho- temos e, que avançar para o portanto, último onde tema. o Bloco dá a Estamos a fechar. exploração, nós damos o humanismo. Com rigor, tratamos a entrada das pessoas. Olha, bem Eu fixe, acho uma Leonardo. desfaçatez Eu não vou as tentativas e adjetivar. insinuações de associar a crise de habitação à imigração. Eu não sei quem é que o Nuno Nem falei de Melo... habitação. Não sei quem é que o Este Nuno propósito. Melo acha que vai construir as 130 mil casas que a AD prometeu. Não sei se acha que são os jovens da juventude centrista que vão carregar baldes de tiver que massa ser, não ou nos são cais- os jovens não da nos cais parentes JST na que vão massa. assentar tijolo. Mas Nuno. essas casas têm que ser Dilema. construídas. Dilema. E se estes trabalhadores cá estão é porque a economia os chama. E o mínimo que o país pode fazer quando precisa de trabalhadores para construir as casas que vão resolver a nossa crise da habitação, é tratá-los com respeito. Muito bem, vamos ao último. O problema é que é assim, também é por esses trabalhadores que a crise existe. Não vamos fingir que não. Tema Exatamente. deste Damos debate contratos de trabalho, e eu só seguros, posso dar habitação. um minuto final ao Nuno Melo, mas também como embora esteja aqui como Presidente do CDS-PP, é o Ministro da Defesa e, portanto, é o assunto em que estará seguramente mais à vontade. O aumento da despesa... Claro que é. na Isto tem defesa, tudo muitas as nuances, palavras malta. do Nuno Melo. A cena disto é que isto tem tudo muitas nuances. E a mim, aquilo que me faz confusão é ver pessoas a tratar isto como se fosse um problema que se resolve num dia ou dois. Percebem? Infelizmente, estas questões políticas têm bem mais nuances do que a malta acha na esfera pública. A maior parte do pessoal faz aquele típico comentário de tasco e acha que isto se resolve assim. Que é correr com eles todos. Pronto, claramente não se resolve dessa maneira. E há muito mais nuances, mas esse pessoal que vota em partidos populistas não está disposto a ouvir essa conversa ou a tentar perceber um bocadinho melhor as problemáticas em causa. Mas pronto. Uma das bandeiras hoje, e nesse contexto, numa entrevista à Antena 1, disse que por enquanto o serviço militar É claro, obrigatório e está ela, fora isso não de tenho questão. dúvidas. Porquê o por enquanto? Não é por enquanto. Enfim, o nosso sistema é profissional. Deixa-me dizer uma coisa. Em 24 de fevereiro... Não é Então, mas olha, André, se também nada te livra de poderes fazer isso, estás a perceber? Podes fazer isso. E se calhar arranjas casa mais facilmente do que os outros bacanos, do que os gajos que vêm de fora, mas pá. Essa parte do por Só enquanto uma não é parte, relevante. já lá vou. Claro que não Em se pode 24 de generalizar. fevereiro de 2020, Eu sou da mesma a opinião. invasão da Ucrânia. 2 dias antes, a sua coordenadora de partido dizia a guerra não existe, é um conflito diplomático. Não sei desde lá até agora se já contaram o número de mortos deste conflito diplomático. Depois disso veio o seu camarada Fazenda, candidato, dizer que é preciso acabar com a NATO, que é um cancro de belicismo. Não sei se já lhes ocorreu que o Putin já fez intervenções naquilo que era
espaço da União Soviética, no Azerbaijão, Arménia, Cazaquistão, Bielorrússia, Geórgia e Ucrânia, em diferentes dimensões. Não sei se já lhe ocorreu também que se a coisa correr mal, podem querer passar para o lado de cá para os países bálticos. E, portanto, nós temos que investir na... E agora atalhando? Nos Querem Bálticos, acabar com a NATO, o que é uma perfeita irresponsabilidade. se isso acontece nos Bálticos, é um escalado de conflito absurdo. Isso nem sequer. Acho que ninguém põe essa hipótese sequer, porque pôr essa hipótese é assustadora como ao caralho. Tipo, se o gajo tem coragem de entrar nos Bálticos, é um stress descomunal. Sim, eu também acho que ele tem razão. Também acho que tem que se investir precisamente por causa disso. Nem que seja para dissuadir. Neste caso, a guerra hoje em dia não se faz com... Aliás, a paz não se faz com elogios e com diplomacia. Infelizmente, faz com dissuasão. Portanto... Já agora a sua coordenadora diz, eu por acaso achei muita graça a expressão, é desde que estive num tanque montado, nos vai entrar na fronteira espanhola. A fronteira não é espanhola, a nossa fronteira, ao contrário da vossa, é da democracia. E essa está um bocadinho mais longe. E já agora os mísseis normalmente não vêm por via rodoviária. Mas depois da declaração ideológica... Em relação a... Então, mas é o que eu estou a dizer, Meireles. Não estás a dizer nada diferente de mim. Eu estou genuinamente a dizer isso. Que é, tem que se investir em defesa precisamente por causa da dissuasão. Meu. Acho que é importante. Precisamente por causa disso. Sobre o papão da defesa, nós temos na Segurança Social um investimento de 27,3 mil milhões de euros. Na defesa estamos a falar de 3 mil. Paz moderna, sim. A paz moderna é mesmo isso. Aliás, a paz moderna e qualquer paz no mundo. A realidade da paz no mundo só se vai fazer quando todos os países estiverem igualmente armados. Infelizmente é isso. É essa dissuasão de não vou invadir porque vou ter consequências graves, é literalmente isso. É isso que faz a paz no mundo atualmente. Foi assim que se resolveu a Segunda Guerra Mundial. Neste caso. Aliás, houve ali um limite. Houve ali um limite na Segunda Guerra Mundial em que os Estados Unidos podiam simplesmente ter bombardeado tudo e mais alguma coisa. E tínhamos isto vai ser sempre... Eu já disse isto várias vezes, mas a realidade é que isto vai ser sempre um choque cultural entre o Ocidente e o Oriente. Sempre. Pá, e infelizmente o caminho a que isto vai levar é que nos rebentemos todos uns aos outros. Porque vai haver sempre uma dominância ou uma luta pela dominância do mundo pelo Oriente ou pelo Ocidente. E pronto, são valores culturais totalmente diferentes. Manda a lucidez. The Avengers are not coming. Who will keep the American people safe? Sou eu. Us? Why, you got someplace to be? None of us. Pronto, os Avengers estão a dormir. Isto é os Thunderbolts, malta. E a Segunda Guerra Mundial, desde sempre que é assim, a guerra e o confronto faz parte do ser humano. Claro. A solução para isto são os Avengers. Este filme saiu na altura errada. True. Mas bilhetes já à venda. Porque isto é mesmo muito importante. Mas este filme já saiu. Tenha em conta o seguinte. Não estão em causa outras áreas. Está em causa a nossa defesa coletiva. Está em causa assegurarmos missões fundamentais que só as Forças Armadas fazem de busca e salvamento de salva-vidas. Sai de 1 de maio. Combate à criminalidade. Eu penso, indústrias de defesa que dão lucro e dão retorno à economia, coisa que os senhores não percebem, e já agora, se os nossos soldados tiverem que combater, também terem a capacidade de sobreviver. É uma coisa que não acontece. Serviço militar obrigatório nunca ou é só por enquanto? Resposta direta. Quanto ao serviço militar obrigatório, nós temos uma opção. A opção é por uma via profissional, de carreira. É nesta que trabalhamos, para já não está em causa nenhuma outra. Tem muito crédito, Joana Mortágua, esta ideia de que a Europa não precisa de mais investimento na defesa, do não ao rearmamento, das críticas à NATO, no atual contexto do mundo, retira a credibilidade ao manifesto do Bloco de Esquerda ou não? Portugal, o Bloco de Esquerda contra a NATO segue, aliás, a Constituição desse ponto de vista. Não é só isso que está em causa aqui. O que está em causa aqui é que Nuno Melo está em negação, e essa negação é perigosa. A NATO é controlada pelo melhor aliado de Putin. E só Nuno Melo é que ainda não percebeu que os Estados Unidos e a Rússia aliaram-se para saquear a Ucrânia, para pilhar a Ucrânia. E nós precisamos de uma alternativa europeia. Uma alternativa que seja um acordo entre Estados soberanos europeus que decidem as suas prioridades em defesa e em segurança. O que isso não pode ser feito é em cima de mentiras. Não vamos montar uma alternativa europeia de defesa em cima de mentiras. Primeira mentira, a de que a Europa não tem capacidade defensiva em relação à Rússia. Tem. Gasta quase 3 vezes mais em armamento do que a Rússia. Tem mais... Joana, a Rússia está-se a armar até aos dentes há quase uma centena de anos. Tipo, que conversa da tanga
é esta, man. Tipo, queremos mesmo comparar o poderio militar de uma nação que só tem poderio militar com a Europa, que é a Europa do bem pacifista. Pá, por amor de Deus. As fragatas têm mais... Nós temos armas nucleares, atenção. Tipo, essa das armas nucleares é um bocado... Não é bem assim. Porque reparem, vamos pôr as coisas deste país. Não sei o que é que vocês me vão dizer e eu vou contra-argumentar. Que é, nós temos armas nucleares. Temos. A França tem armas nucleares, o Reino Unido tem armas nucleares. Pronto. E nós também não precisamos de mais armas nucleares. Porque, verdade seja dita, imaginem, a Rússia, o que podemos discutir nesse caso é que se a Rússia tem armas nucleares mais modernas do que a Europa. E isso aí, tudo bem. São poucas, mas também para que precisamos de mais? Percebe? Para que é que tu queres mais armas nucleares? É que as armas nucleares, man, imagina, basta 3 ou 4 e fazem o trabalho que tu precisas que façam. Não é preciso ter milhares de ogivas como a Rússia tem. Para quê? Percebes? Não precisas. Portanto, é assim, não é preciso muitas mais. Tá bom. A questão é, lá está. É aquelas merdas. Isso das armas nucleares há de ser uma última jogada que não faz sentido. Vamos só descartar. A cena de serem mais modernas na Rússia e a Rússia ter mais meios para as ativar, isso sem sombra de dúvida. Mas pronto. Mas é um bocado isso. Acho que não vai partir muito por aí. Acho que é mesmo poderio militar. Só. Aviões. Certo que a Rússia tem gasto muito na Ucrânia, mas... Tem mais caças, tem mais soldados do que a Rússia. É uma ilusão e é uma mentira a ideia de que estamos militarmente vulneráveis em relação à Rússia. Segunda ideia, a de que isto não nos sai do bolso. Não Aquilo vai. que nos estão a obrigar é a gastar 3% do PIB em armamento. 3% do PIB é mais do que o orçamento da educação. Ninguém com bom senso, ninguém com bom senso acha que nós temos que gastar mais do que 3%. O compromisso que a Comissão Europeia nos quer obrigar é a gastar mais do que o orçamento da educação em armamento. O que eu gostava de saber é se Nuno Melo concorda com o secretário-geral da NATO, que diz que nós temos que cortar em pensões e em saúde para fazer uma corrida ao armamento. O que eu gostava de saber é se Nuno Melo concorda com a Maria Luísa Albuquerque, que diz que nós temos que agarrar no dinheiro das pensões dos europeus. 3% do PIB português em defesa é um abuso. É um absurdo. Não está em causa vocês são loucos. O equipamento das nossas Forças Armadas. Mal seria que as nossas Forças Armadas não tivessem condições para estar nas suas missões, mas isso é responsabilidade sua com o orçamento que disse. Não, Portugal não precisa de armas nucleares para nada, malta. Nós temos 2 ou 3 submarinos com ogivas nucleares que estão parados. Porque é que queremos as armas nucleares, meu? A que é que a nós nos adianta o armamento nuclear? Zero. Nada. Para nada mesmo, genuinamente. Nada mesmo. Agora, se precisamos de um exército funcional, isso aí sim. Agora, armas nucleares, para quê? Mais vale se investir naquilo que é preciso. Isso que tinha. Espero que tenha cumprido o orçamento. Claro que não. E que as Forças Armadas estejam suficientemente equipadas. O orçamento da defesa é maior que o orçamento da educação. Mas a Joana Mortágua, para fechar, tem 30 segundos para fechar o dizem debate. assim umas coisas para cima, meu. Tu é mais segundos. É o compromisso que nos querem obrigar. Ouviu-me perfeitamente o que disse, que é uma ouviu-me perfeitamente. Uma Europa. Eu ouvi perfeitamente. Uma Europa que abdica do progresso social. Uma Europa que abdica do Estado social. Está a ver os orçamentos aqui? Uma Europa que abdica do combate às alterações climáticas. Para fazer uma corrida ao armamento desnecessária. É uma Europa em que o Putin já ganhou, em que o Trump já ganhou. Uma Europa que abdica de todos os padrões de uma economia isso é censura, de trabalho com direitos e de Estado social. Ninguém tem que ser proibido. Uma corrida às armas inútil, que nada tem a ver com a defesa da Ucrânia, tem mais a ver com o genocídio na Palestina. É uma Europa em que o Putin já ganhou sem nunca atracar na costa da Caparica. É o ponto final no debate entre a AD e o Bloco de Esquerda. Já a seguir, toda a análise do canal de notícias da RTP. O próximo debate é amanhã às 10 da noite na RTP3 entre André Ventura e Rui Rocha. Boa noite. Foi um debate até minimamente moderado, apesar da diferença de ideias entre os dois. Não acho que tenha sido um mau debate, por acaso. Acho que foi interessante.